Israel. Por que essa nação é tão importante? E por que existem tantos conflitos naquela região? A gente vê que o povo de Israel é um povo que suscita muitas polêmicas, de uma forma bastante apaixonada. Existem pessoas que simplesmente odeiam os judeus, são o que a gente chama de antissemitas, como os neonazistas, como os árabes também. Enquanto existem outros que amam esse povo, às vezes até de uma forma cega. Como explicar isso? E de onde surgiu o povo de Israel? Israel são os descendentes de Jacó, mas a história dele começa bastante antes, com o avô de Jacó, chamado Abraão. Abraão é pai dos árabes também. Ele primeiro teve um filho chamado Ismael, e de Ismael descendem todos os povos árabes. Depois de Ismael, Abraão teve um filho chamado Isaac, que Deus disse, esse é o filho da promessa. Por meio da sua descendência que vai vir de Isaac, é que eu vou cumprir todas essas promessas que eu estou fazendo para você. Essas promessas aparecem lá em Gênesis, no capítulo 12. A partir do verso 1 está escrito assim: então o Senhor disse a Abrão, que nessa época ele ainda se chamava Abrão, com um A só, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho de Abraão. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então esse Abraão, depois que teve Ismael, foi pai junto com Sara, que nessa época que ele saiu de Harã se chamava Sarai, e Isaac teve 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esaú deu origem aos Edomitas, ou Idumeus. Herodes o Grande era Idumeu. E hoje esse povo está completamente extinto. E Jacó, que significa suplantador, aquele que passa a perna no outro, quando já era adulto, já tinha tido 12 filhos e uma filha, ele lutou com Deus. E nessa luta, Deus mudou o nome dele. Falou, você agora não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, que significa príncipe de Deus, porque você lutou como um príncipe e você prevaleceu. Não foi passando a perna nos outros, foi lutando com Deus. Jacó tinha uma obsessão por bênçãos. E naquela época, só o filho mais velho que recebia a grande bênção reservada pelo pai antes de morrer. O bebê que tinha nascido primeiro foi Esaú, mas Jacó queria ser abençoado no lugar de Esaú. E uma vez, quando Esaú, que era caçador, chegou bem cansado da caçada e não tinha conseguido pegar nada, Jacó tinha feito uma sopa de lentilhas. E quando Esaú chegou, sentiu aquele cheiro gostoso e falou, me dá essa sopa. Jacó viu ali uma oportunidade e falou, eu dou para você se você trocar comigo o seu direito de primogênito e você me der a sua bênção. E Esaú desprezou a bênção e falou, tudo bem, eu te dou, me dá essa sopa então e você fica com a bênção. A partir daí, Deus fez com que as coisas fossem se encaminhando de tal forma que Isaac acabou dando a bênção que caberia a Esaú, que a desprezou, para Jacó. E mais tarde, quando ele já tinha sido abençoado, já tinha tido filhos e fortuna e estava voltando para a sua terra, ele lutou com Deus e mais uma vez ele quis ser abençoado e Deus mais uma vez o abençoou. Jacó então teve 12 filhos e uma filha. Os nomes deles estão em Gênesis, no capítulo 29, verso 31, até o capítulo 30, verso 24, mostrando a ordem de nascimento de cada um deles. E também no capítulo 35, de 16 a 18. Eles foram Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Azer, Issacar, Zebulon. Aí veio Diná, a única filha, José e Benjamim. Os 12 filhos homens de Israel seriam as 12 tribos de Israel. Só que não existe a tribo de José, mas existem as tribos de Manassés e Efraim, que eram os filhos de José. Por quê? Por causa do que Jacó, já velhinho, falou lá em Gênesis, no capítulo 48, verso 16. O anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Por isso, Manassés e Efraim são contados entre as tribos de Israel. E na verdade seriam 13 tribos. Se você tirar José e colocar Manassés e Efraim, daria 13. Por que fala então que
são 12? Porque a tribo de Levi não tem nenhuma herança entre eles. A herança de Levi é Deus, a tribo que foi separada por Deus para trabalhar com as coisas do templo, com as coisas sagradas, com o sacerdócio. Mas quando quer se referir a todas as tribos de Israel, se fala 12 tribos de Israel. E Deus prometeu aquela terra para Abraão. Lá em Gênesis, no capítulo 12, que a gente já começou a ler, a gente vê que Abraão chegou em Canaã, e a partir do verso 6 fala assim: Abraão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. Já tinha habitantes ali. O Senhor apareceu a Abraão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Então, quando Abraão chegou lá, Deus já falou para ele: essa terra eu vou dar para você. Só que durante a vida dele, Abraão não foi dono de praticamente nada ali daquela terra, a não ser a gruta de Macpela e o campo em volta. Essa história está lá em Gênesis 23, de 17 a 20. Sara, mulher de Abraão, tinha morrido e ele não tinha onde enterrar. Então ele procurou os donos da terra ali, onde existia essa gruta de Macpela, e quis comprar aquela terra. E efetivamente comprou. Lá está escrito assim: assim o campo de Efron e Macpela, perto de Manre, o próprio campo com a caverna que nele há, e todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, que se encontra em Hebron, na terra de Canaã. Assim o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para sepultura. Então, tirando esse pedacinho, Abraão não herdou nada durante a vida dele, mas Deus prometeu que iria dar. E Isaac ficou morando ali. E depois de Isaac, seu filho Jacó, quando voltou de Harã, já casado, já com filhos, ficou morando ali também. E Deus apareceu tanto para Isaac quanto para Jacó, dizendo que iria dar aquela terra para eles. Mas durante a vida deles, eles também não herdaram nada. Quem herdaria seriam os seus descendentes. E um de seus filhos, chamado José, era o preferido de Jacó e despertava ciúme nos irmãos. E por causa desse ciúme extremo, os irmãos venderam José, fingiram que ele tinha sido morto, e foi essa história que inventaram para Jacó. Enquanto isso, José foi levado para o Egito como escravo, e lá no Egito ele prosperou, chegando a ser vice-rei. Ele era o governante máximo, acima dele só existia o faraó. E enquanto ele estava lá, houve 7 anos de fome. E o Egito é que foi o sustento de vários povos, inclusive da família de José, que foi lá para comprar comida. E nisso ele se revelou para os irmãos e mandou trazer o pai, todos os irmãos, todos os parentes, para ficarem morando ali no Egito durante todo aquele período de fome. E eles foram, e é assim que acaba o livro de Gênesis. Entre o fim de Gênesis e o início de Êxodo se passam 400 anos. Os hebreus cresceram muito e passaram a se tornar uma ameaça para o novo faraó. Pelo menos era assim que ele enxergava. Durante esses 400 anos, Canaã continuou sendo ocupada por outros povos e os hebreus foram escravizados pelos egípcios, que os tratavam com grande opressão. E Deus levantou Moisés para libertar esse povo e levá-lo de volta para a terra que ele havia prometido para Abraão, Isaac e Jacó. E eles foram libertos e fizeram uma viagem de algumas semanas até as portas dessa terra. Só que quando chegaram lá, o povo de Israel viu que a terra era ocupada por um povo muito alto, inclusive com gigantes ali. Era um povo muito poderoso, que habitava cidades fortificadas, e eles achavam que não conseguiriam tomar aquela terra como Deus havia prometido. Só 2, Caleb e Josué, que acreditaram e falaram: olha, é só vocês continuarem crendo, e se Deus se agradar de nós, ele vai dar a terra para nós. Mas eles não creram, e por isso Deus falou: vocês vão ficar 40 anos peregrinando no deserto, até que toda essa geração incrédula morra, exceto Caleb e Josué, que creram em mim, e os seus filhos é que vão tomar posse dessa terra. E foi isso que aconteceu. Os livros de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio contam a história da formação dessa nação. Eles foram tendo o caráter transformado por Deus, e quando a gente chega em Deuteronômio, Moisés já tinha 120 anos, sabia que ia morrer por causa de desobediência, mas ele conclama o povo a ser
sempre fiel a Deus e fala que as bênçãos estariam atreladas à obediência do povo. E avisa, se vocês forem rebeldes a Deus, vocês vão sofrer, vocês vão ser espalhados pelas nações, até que vocês se arrependam e voltem para Deus e vão ser novamente abençoados. Isso está lá em Levítico, no capítulo 26, de 3 a 12, de 14 a 17, 33 e 40 a 42. Quando a gente chega em Deuteronômio e Josué, a gente vê esse povo finalmente tomando posse da terra. A gente vê um monte de guerra e conversões também entre o povo dali de Canaã. A gente vê, por exemplo, a história de Raabe, que habitava Jericó e resolveu se tornar parte do povo de Deus e se tornou até parte da genealogia de Jesus. A gente vê os gibeonitas, que era um povo também que não queria ser destruído e pediu misericórdia, armou um estratagema lá e acabou sendo poupado. Vemos também a divisão da terra pela fé, ainda que eles não tivessem conquistado ela toda. Eles dividiram entre as 12 tribos. E é um território que engloba atualmente Israel, Jordânia, que é o que a gente chama de Gileade, e a Cisjordânia. A Cisjordânia, ao norte, era chamada de Galileia, ao sul era a Judéia e ao centro Samaria. Quando a gente chega nos livros de Juízes e Ruth, a gente vê um período de anarquia política e moral, mas com um remanescente fiel, como por exemplo Ruth e Boaz, com quem ela se casou. Ruth era moabita, da mesma forma que Raabe, ela escolheu ser do povo de Deus. E o plano de Deus para aquele povo todo que já ocupava ali Canaã, quando os hebreus chegaram, era que eles se convertessem e fossem abençoados também. Mas eles não quiseram deixar seus deuses e preferiram lutar, e acabaram sendo destruídos ou escravizados. Nos 2 livros de Samuel, nos 2 de Reis e nos 2 de Crônicas, e também nos livros proféticos que vão de Isaías até Malaquias, a gente vê guerras ocasionais naquela região, principalmente com um povo chamado de filisteus. Esse povo habitava principalmente ali no litoral e era inimigo ferrenho de Israel. Mas existiam também os amonitas e moabitas, que eram descendentes de Ló, o sobrinho de Abraão, os edomitas, que eram os descendentes de Esaú, que era o irmão de Jacó, os sírios ao norte, que são os mesmos sírios que existem até hoje, é uma nação antiquíssima, e nações que surgiram muito tempo depois, como os assírios e os babilônios. O reino começou como um único reino, governado primeiro por Saul, depois por Davi, depois por seu filho Salomão. E com Salomão, o reino atinge o seu apogeu, a sua glória. Só que com o filho de Salomão, Roboão, houve a divisão do reino. 10 tribos que ficavam ao norte resolveram seguir Jeroboão, que foi um capitão de Salomão, e 2 outras tribos, Judá e Benjamim, que eram as tribos dos reis anteriores, permaneceram fiéis e passaram a se chamar Judá. O reino do norte era Israel, o reino do sul era Judá. O reino do norte, o tempo inteiro, foi infiel a Deus e por isso foi destruído pelos assírios, muitos anos mais tarde. E anos depois, o reino de Judá, o reino do sul, também foi invadido, não pelos assírios, mas pelos babilônios, e o povo foi levado cativo para a Babilônia. Lá permaneceram 70 anos, e essa foi a primeira diáspora, ou dispersão, dos judeus pelo mundo. Foi em 586 a.C., e quando a Babilônia foi invadida pelos medo-persas, Ciro proclamou a libertação dos israelitas e permitiu que eles voltassem para Judá, se quisessem. Essa história a gente vê em Esdras, Neemias e Esther, que conta a reconstrução do templo e da cidade sob a liderança do governador Zorobabel, que era descendente de Davi. Só que a partir da invasão babilônica, não houve mais reis em Judá e Israel. Depois do livro de Malaquias, se segue um período de 400 anos em que não houve nenhum profeta sendo levantado por Deus, até que chega João Batista, que aparece nos 4 evangelhos. Esse período de 400 anos a gente chama de intertestamentário. E é um período que na história do mundo mostra a ascensão do Império Greco-Macedônio, com Alexandre o Grande, cujo império, depois de sua morte, foi dividido entre seus 4 generais. Um desses generais deu origem ao domínio Seleucida, que era uma dinastia da Síria, sediada na cidade de Antioquia. Por isso é que diversos dos seus governantes tinham o nome de Antíoco, ou de Antioquia. Um desses, chamado Antíoco Epifânio, profanou
profanou o templo de Jerusalém, sacrificando uma porca no altar, e originou a revolta dos Macabeus, que deu origem ao domínio dos Asmoneus, que era uma casta sacerdotal. Durante esse período se levantou o Império Romano, que era governado por um imperador, e mais tarde foi estabelecido o que se chama tetrarquia, ou seja, 4 governantes, 2 co-imperadores que eram chamados Augustos e outros co-imperadores menores chamados Césares, que eram subordinados aos Augustos. Mais tarde, mesmo que não existisse mais esse sistema com Césares e Augustos, o termo tetrarca continuou existindo. E na época do nascimento de Jesus, o governante de Israel era Herodes o Grande. Depois da morte dele, seu reino foi dividido entre seus filhos, que foram chamados de tetrarcas. Só que eram 3 filhos, não eram 4. E a Judéia, cuja capital era Jerusalém, ficou sendo governada diretamente por Roma através de um procurador romano, representante do imperador, que na época da morte de Jesus era Pôncio Pilatos. No período intertestamentário surgiram os grandes partidos entre os judeus, que eram os fariseus, os saduceus e os essênios. Os fariseus eram apegados à lei de Moisés e deram origem aos atuais rabinos. Os saduceus hoje em dia não existem mais, eles eram ricos e vinham da casta sacerdotal, e os essênios eram comunidades que pregavam a pureza moral, eram separados dos judeus, viviam fora dali da cidade, e uma dessas comunidades era Qumran, onde foram achados os manuscritos do Mar Morto. E no Novo Testamento, quando Jesus nasce, o grande império era Roma. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e voltou para o céu sob o domínio de Roma. E no ano 70 depois de Cristo, quase 40 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Jesus, o imperador era Vespasiano e seu filho Tito era general. E ele foi responsável por arrasar Jerusalém. Nessa época houve a segunda diáspora dos judeus, no ano 70. E mais tarde, em 135 depois de Cristo, sob domínio do imperador Adriano, houve a completa dispersão do povo. Em 313 depois de Cristo, o imperador Constantino se converte ao cristianismo. E nessa época começa o Império Bizantino, que vai até 636. Durante esse período, os judeus, veja só, foram proibidos de entrar em Jerusalém. E em 636 começa o domínio dos árabes na região, que se estendeu até 1099, durante a Idade Média. Por incrível que pareça, foi nessa época que os judeus foram autorizados a voltar para lá e eram até protegidos pelos árabes. Eles tinham liberdade de culto e passaram a ocupar a região. Até que em 1099 começam as cruzadas. E o domínio dos cruzados se estendeu até 1291. Foi um período horrível para os judeus, que inclusive foram massacrados pelos cruzados, porque os papas defendiam a ideia de que Jesus foi morto por culpa dos judeus. E aí começou essa animosidade entre cristãos e judeus. Em 1291, com a derrota dos cruzados, começou o domínio dos mamelucos, que era um povo oriundo do Egito, que estendeu seu domínio até 1516 e que não foi bom para os judeus, não. Inclusive, responsável por arruinar a cidade. Em 1517, os turcos otomanos tomaram a região. E esse domínio foi até 1917. Durante o domínio turco, houve um renascimento. Muitos missionários começaram a ir para a Terra Santa, santa para judeus, santa para árabes, santa para cristãos também. Muitos arqueólogos também. E começou o movimento sionista mundial. Sião é o nome de um dos montes sobre os quais está edificada Jerusalém. E é tido como um sinônimo para Jerusalém. E esse movimento sionista pregava a volta dos judeus que estavam espalhados por todo o mundo para aquela terra. Em 1917, o domínio otomano foi substituído pelo domínio britânico. Esse domínio era chamado de Mandato Britânico e foi de 1917 até 1948. Esse Mandato Britânico começou em 1922. E durante essa época é que surgiram, por exemplo, os kibbutzim, que são aqueles assentamentos com colonos judeus. Foi a época também que ocorreu a Segunda Guerra Mundial, com toda a perseguição promovida por Hitler e o extermínio de 6 milhões de judeus e diversos conflitos internos, principalmente entre os judeus e os árabes, porque os árabes não aceitavam de jeito nenhum que aquela terra fosse ocupada pelos judeus. E como surgiu o Estado de Israel? Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a descoberta dos campos de concentração em que foi promovido esse extermínio
extermínio em massa, não só de judeus, também de ciganos e de várias outras etnias, associado ao fato de que o mandato britânico impedia a imigração de judeus para lá, para a Palestina, ganhou força o movimento sionista mundial. Até que em 29 de novembro de 1947, uma resolução da ONU determinou que, com o fim do mandato britânico, que seria em 1948, a terra fosse dividida entre árabes e judeus. Até hoje, o Estado árabe não foi criado ali. E essa resolução previa a divisão, inclusive, de Jerusalém. O oeste seria ocupado pelos judeus, o leste pelos árabes. E isso que aconteceu da noite para o dia, uma nação surgir por resolução da ONU, era algo que era considerado impossível, até que aconteceu. Mas já estava previsto na Bíblia. Se você olhar lá no livro de Isaías, capítulo 66, verso 8, vai ver que está escrito assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode se dar à luz um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz seus filhos. E no dia 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion proclamou a criação do Estado de Israel. Isso foi seguido pela invasão de todos os povos árabes em redor. Foram 45 milhões de árabes contra 64 mil judeus. E mesmo assim os judeus prevaleceram. Houve a ocupação da Cisjordânia, que é a parte que fica entre o rio Jordão e o litoral, a península do Sinai, que fica ali no extremo sul, a faixa de Gaza, que é uma faixa litorânea, as colinas de Golã, que ficam a leste, e Jerusalém Oriental. E desde essa época, a região vive em conflito. Diversas tentativas de paz têm sido feitas e vários tratados têm sido assinados ao longo do tempo. Em 1979, foi firmado o Tratado de Paz com o Egito e com a Jordânia. Em 1993, com a Organização pela Libertação da Palestina. Em 1995, com a Síria. Mas desde 2000, os palestinos, que é a população árabe que ocupava aquela terra quando da chegada dos judeus, começou a promover ataques de guerrilha chamados intifada, em que geralmente eles são munidos de pedras, e também vários atentados promovidos pelo Hezbollah, que é libanês, e pelo Hamas, que é de origem palestino-sunita. Mas o fato é que o Estado de Israel é uma realidade. É uma democracia parlamentar que tem um primeiro-ministro e um parlamento chamado Knesset, tem fronteiras ao oeste com o Mar Mediterrâneo, ao norte com o Líbano, a nordeste com a Síria, a leste com a Jordânia, ao sul com o Mar Vermelho, a sudoeste com o Egito e a faixa de Gaza, e que tem apoio financeiro e militar dos Estados Unidos e diversos países da Europa, entre eles o Reino Unido, o mesmo Reino Unido que proibia durante o mandato britânico que os judeus se estabelecessem ali, e a Alemanha. A capital é Jerusalém, só que ela não é reconhecida internacionalmente. Recentemente, Donald Trump criou polêmica, determinando a transferência da embaixada americana para lá, mas o centro financeiro realmente é Tel Aviv. É uma região com altíssimo desenvolvimento, mas é marcada também pela opressão do povo palestino. A população é de mais de 8 milhões de habitantes. 75% dela é composta por judeus, 20% árabes e 5% de outras etnias. Tem duas línguas oficiais, que são o hebraico e o árabe. Uma curiosidade é que o hebraico que é falado lá é o mesmo hebraico falado nos tempos bíblicos. E Israel espiritual, o que é isso? É um povo, não um país. A expressão Israel de Deus aparece uma vez na Bíblia. Está lá em Gálatas, no capítulo 6, verso 16. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra e também sobre o Israel de Deus. Por causa dessa expressão, há muitos séculos surgiu uma doutrina falando que o Israel espiritual seriam os cristãos, ou seja, a igreja. Só que se você comparar os escritos de Paulo, você vai ver que em 1 Coríntios, no capítulo 10, verso 18, Paulo escreveu assim: considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar. Na versão Almeida revista e atualizada, essa expressão, o povo de Israel, aparece como Israel segundo a carne, para fazer distinção com o Israel espiritual. E nesse texto de Gálatas 6, 16, que a gente acabou de ler, a gente vê que o texto que vem antes dele fala
fala assim a partir do verso 13: nem mesmo os que são circuncidados cumprem a lei. Querem, no entanto, que vocês sejam circuncidados, a fim de se gloriarem no corpo de vocês. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. Aí no verso 16 ele fala: paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme essa regra. Qual regra? A de ser uma nova criação. E também sobre o Israel de Deus. Daí a gente pode deduzir que quando Paulo está se referindo a Israel de Deus, ele está se referindo aos judeus que, como ele, creem em Jesus. É o Israel que não é só segundo a carne, mas que, além de na carne, é também no espírito. É o Israel espiritual. Então, a partir do cristianismo, a gente vê que existem três grupos: os judeus, os gentios, que são os não-judeus, e os cristãos, que podem ser judeus ou podem ser gentios. Então, os judeus, sejam eles cristãos ou não, eu vou chamar de Israel. E de igreja, eu vou chamar os gentios e os judeus que creem em Jesus. Vamos falar então de Israel agora, do povo judeu. Esse povo é um povo realmente peculiar. Será que foi por isso que ele foi escolhido? Vamos dar uma olhadinha no que Moisés falou em Deuteronômio, capítulo 7, verso 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu, por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Foi pelo que então? Olha o verso 8. Mas foi porque o Senhor os amou, e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso ele os tirou com mão poderosa, e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó, rei do Egito. Foi por graça, foi escolha de Deus. Não foi porque eles eram especiais. Ao contrário, eles se tornaram especiais por causa da obra, da ação de Deus na vida deles. Só que o povo de Israel rejeitou o Messias enviado por Deus. E por causa dessa rejeição, a graça de Deus, que já existia para os gentios, é só a gente ver a história de Raabe e de Ruth, que eu já falei, acabou sendo expandida de uma forma muito mais clara, de uma forma muito mais aberta para todos os gentios, até que esse tempo se complete. É isso que está escrito lá em Romanos capítulo 10, versos 1 a 4. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento, porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Só que eles não perceberam, não quiseram aceitar isso. No verso 16, Paulo continua falando assim: no entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Como eles rejeitaram, Paulo continua no capítulo 11, versos 1, 11, 13 e 14. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Estou falando a vocês, gentios. Visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. E nos versos 17 a 22 ele fala assim: se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Está certo, eles porém foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. E no verso 25, irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte porque não é todo Israel que está incrédulo, até que chegue a plenitude dos gentios. Quando se completar o tempo dos gentios, Israel vai se converter. E quando isso acontecer, será a plenitude de glória. Olha o que Paulo continua falando aqui em Romanos 11, nos versos 12, 15 e 23. Se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o
seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Eles vão voltar, e vai ser a maravilha das maravilhas. Israel, por causa da escolha de Deus, sempre vai ser um povo peculiar, especial. Olha o que está em Deuteronômio, capítulo 7, verso 6. Vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. E em Romanos 11, versos 28 e 29, Paulo fala assim: quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Deus escolheu esse povo e isso é irrevogável, não volta atrás. Mas eles foram escolhidos para quê? Para abençoar todas as famílias e todos os povos da terra. Olha o que Deus falou para Abraão, lá em Gênesis 12, nos versos 2 e 3. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Esse é o propósito de Deus por meio de Israel. Não é abençoar só Israel, abençoar toda a terra. E você reparou, existe uma promessa para quem abençoar Israel e uma maldição para quem o amaldiçoar também. Mas a gente não deve confundir as coisas. Existem promessas que são para Israel, só para esse povo, e não para a igreja, não para os cristãos gentios. Olha o que está escrito em Romanos 9, nos versos 3 a 5. Eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça, o povo de Israel. Deles é a adoção de filhos, deles é a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração no templo e as promessas. Deles são os patriarcas, e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de todos, bendito para sempre. Amém. A gente não deve confundir. Essas coisas são só desse povo, não são dos cristãos. A gente é beneficiado por tabela, mas eles é que são a origem de todas essas bênçãos. E existe muita controvérsia a respeito da terra ali, da Palestina, antiga terra de Canaã. Os palestinos e os árabes falam, a gente já estava aqui primeiro. Só que essa terra, muitos anos, muitos séculos, milênios antes de Maomé, essa terra foi dada a esse povo como uma herança perpétua. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 17, versos 7 e 8. Deus falou assim para Abraão: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. A gente pode até não aceitar, pode espernear, pode achar justo ou injusto, mas o fato é que Deus deu há milênios essa terra para esse povo como herança perpétua. E apesar de tudo, aconteça o que acontecer, mesmo com o holocausto, mesmo que possam vir a surgir novos holocaustos, esse povo nunca vai ser exterminado. Quem garante isso é Deus. Olha o que está lá em Levítico 26, 44. Apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles. Eles podem até ser reduzidos drasticamente em número. Destruídos eles jamais serão. Jeremias falou isso também. No capítulo 30, verso 11, Deus falou assim: porque eu estou com você e o salvarei, diz o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não o deixarei impune. Inclusive, esse texto mostra que essas atrocidades que têm acontecido têm sido disciplina de Deus, mas eles nunca serão exterminados. Olha o capítulo 31, versos 35 e 36. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam. O seu nome é o Senhor dos Exércitos.
Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Ou seja, isso nunca vai acontecer. Enquanto existir sol, lua, estrelas, Israel vai existir. Jeremias 46, 28 diz: não tema, meu servo Jacó, eu estou com você, declara o Senhor. Destruirei completamente todas as nações entre as quais eu o dispersei, mas a você não destruirei completamente. Eu o disciplinarei como você merece. Não serei severo demais. E isso está lá também em Malaquias, capítulo 3, versos 6 e 7. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. E qual vai ser o futuro de Israel? Eles vão voltar a se reunir todos naquela terra. É isso que está em Isaías 11, versos 11 e 12. Naquele dia o Senhor estenderá o braço pela segunda vez para reivindicar o remanescente do seu povo que for deixado na Assíria, no Egito, em Patros, na Etiópia, em Elão, em Sinear, em Amate e nas ilhas do mar. De todos os lugares do mundo, eles vão voltar. É o que está também em Ezequiel 37, versos 21 e 22. Assim diz o soberano, o Senhor: tirarei os israelitas das nações para onde foram, vou ajuntá-los de todos os lugares ao redor e trazê-los de volta à sua própria terra. Eu os farei uma única nação na terra, nos montes de Israel. Haverá um único rei sobre todos eles, e nunca mais serão duas nações, nem estarão divididos em dois reinos. Só que a Bíblia fala que eles vão ser atacados por todas as nações. É o que a gente chama de Batalha do Armagedon. E eles vão vencer por um milagre de Deus. Nessa ocasião vai haver um grande terremoto que vai dividir o Monte das Oliveiras em dois. E essas mesmas nações que atacarem Israel vão se arrepender. Eu não vou ler os textos porque senão vai ficar muito grande. Mas você pode conferir na sua Bíblia o que fala em Zacarias, no capítulo 12, versos 2 a 8 e 14, de 2 a 16. Outra coisa que vai acontecer é que a nação vai se converter. Isso está lá em Jeremias, no capítulo 31, versos 33 e 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. E também Ezequiel, capítulo 37, versos 14 e 23. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Não se contaminarão mais com seus ídolos e imagens detestáveis, nem com nenhuma de suas transgressões, pois eu os salvarei de todas as suas apostasias pecaminosas e os purificarei. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. E também em Zacarias, capítulo 12, versos 9 e 10. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém, e derramarei sobre a família de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém o espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e se lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Zacarias 13, 8 e 9 fala assim: na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão, todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi, e ela dirá: o Senhor é o meu Deus. Então 2/3 deles vão morrer e 1/3 vai permanecer e vai se converter a Deus. Em Apocalipse 7, verso 4, fala: então ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos de Israel. Esse número é um número simbólico, não quer dizer que só 144.000 judeus vão ser salvos. Significa 12.000 vezes 12 tribos de Israel, por isso são 144.000. 12 tribos de Israel quer dizer de todas as tribos de Israel. 12.000 significa 12 vezes 1.000, que quer dizer uma multidão enorme. É um número simbólico. E essa vai ser a mais maravilhosa nação de toda a terra. Dê uma olhada no capítulo 60 de Isaías inteiro e você vai entender por que eu estou falando isso. Jerusalém vai ter um novo nome, é isso que Isaías fala no capítulo 62, versos 1 a 5. E os judeus vão ser amados por todos os povos. É o que está em Zacarias 8, verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão firmemente a barra das vestes de um judeu e dirão: nós vamos
estamos com você, porque ouvimos dizer que Deus está com o seu povo. Vai ser um futuro glorioso, mas você quer saber o que você pode fazer em relação a isso? Olha o que está no Salmo 122, verso 6. Orem pela paz de Jerusalém, vivam em segurança aqueles que te amam. Ame esse povo e ore por eles. Ore pela paz em Jerusalém, ore pela paz em todo Israel. O futuro vai ser brilhante, mas antes disso a gente vai passar por muita dificuldade, e esse povo especificamente também. Então vamos nos lembrar deles nas nossas orações, vamos amá-los e vamos abençoá-los e sermos abençoados como Deus falou para Abraão. Você quer saber mais a respeito da história desse povo? Dê uma olhadinha no site do Consulado de Israel em São Paulo, tem bastante coisa lá. Outra coisa é dar uma lida nos livros da coleção Deixados para Trás. Tem muita coisa interessante baseada no livro de Apocalipse e nos profetas também. Fala lá sobre a reconstrução do templo, sobre o período de falsa paz, sobre as guerras que vão se travar, sobre as duas testemunhas que Deus vai enviar lá para Jerusalém. São 13 volumes, eu recomendo todos, menos o último, que eu não gostei. Para mim foi uma forçação de barra só para esticar mais a série. Mas do 1 ao 12 é muito interessante. Vale a pena você dar uma olhadinha. E na próxima semana a gente vai falar sobre um assunto importantíssimo e que pode ajudar a gente a ter um lar de paz, de tranquilidade, de amor. Perdão. Será que isso é uma coisa que a gente consegue aprender? Vamos ver na sexta que vem.